iniciar a gravação. Então, pessoal, na última aula a gente viu alguns sistemas, né, de segurança do poço, a gente viu o sistema de perfuração, a gente viu o top drive, o Kelly, mesa rotativa, a gente viu o sistema de movimentação de cargas, né, sistema de sustentação de cargas. Então a gente já viu algumas coisas importantes, né, a torre, a subestrutura, onde ficam ali o estaleiro de tubos. A gente viu aqui o guincho, o bloco de coroamento, né, o guincho aqui, né, que vai rebobinar e frear os cabos, que vai soltando, controlando o peso sobre broca. O bloco de coroamento que fica aqui no topo da torre, que ele vai permitir essa passagem dos cabos aqui para baixo. Lembrando que a torre tem cerca de 45 metros. Os russos são onipresentes mesmo, Eric, tem que ter cuidado com eles. A Catarina, né, que é a Traveling Block, que aqui no Brasil recebeu esse nome, de Catarina. Ela que vai fazendo o movimento vertical, então ela se move ao longo, né? Ela vai avançando, conforme a perfuração avançando, ela vai descendo. Nós temos o gancho, não confunda o gancho com o guincho, tá? O guincho tem motores, o gancho não. O gancho uma das funções dele é justamente amortecer essas trepidações que saem da broca, porque a broca está perfurando, está tremendo junto com a coluna, para evitar que essas trepidações, esse balanço, ele passe para a Catarina, que passe para o bloco de coroamento, que passe para a torre e que fique a plataforma toda tremendo, tá? Então, o gancho, ele tem essa função. É simples a função dele, né? Mas é importante. Aqui nós temos a cabeça de injeção, né? Mais conhecida como swivel. Swivel é o nome em inglês. Aqui no Brasil, cabeça de injeção. E ela vai conectar, né, o sistema de movimentação, que é a Catarina, com o sistema de rotação, que é aqui no Kelly, com o sistema de circulação, que vai injetar o fluido que a gente vai ver. O Kelly é esse tubo quadrado que trabalha em conjunto com a mesa rotativa. Tá? A mesa rotativa fica ali no pé do plataformista e a bucha do Kelly é encaixada para dar estabilidade. A gente vai ver uns vídeos, tá? A gente vai ver isso daí com mais detalhes. Isso tudo a gente vai ver dentro de um contexto. Todo aqui que faz perfurar, a gente já viu. O top drive é uma forma de automatizar o processo. Ele é bem melhor do que o Kelly e a mesa rotativa. A perfuração não para, a circulação não para. Ele ao invés de perfurar a cada 9 metros, né, ou seja, de tubo em tubo, ele vai perfurando por seção, a cada 3 metros, ou seja, 27 metros, a cada 3 tubos, né? Então, por 27 metros. Então, ele otimiza muito, né? Ele faz com que as coisas aconteçam mais rápido, de forma mais segura. Mas ele é mais caro e eventuais problemas nele também requer uma manutenção mais específica, tá? Então, não é todo poço que se paga você ter um equipamento desse. Então, não é economicamente viável em todos os contextos, vai depender. Por isso que a mesa rotativa e o Kelly continuam sendo utilizados. A gente viu esse sistema de segurança do poço, a gente viu os suspensores de revestimento, cabeça de produção. A gente viu o BOP, que é o preventor de blowout. Então a gente viu o BOP em terra, né, o tamanho dele, e o BOP no mar, né? Então o BOP no mar ele é muito maior do que o BOP terrestre por dois motivos. Primeiro, por conta da pressão exercida pela lâmina d'água, pela profundidade da água do mar. E segundo, pelas pressões do reservatório. Normalmente no mar a gente tem mega campos com pressões muito elevadas, tá? Então são os dois dos principais motivos. E aqui a gente tinha visto um videozinho de um blowout. Aqui a gente viu que o BOP ele tem as gavetas de anular, né? E por último ele tem a gaveta cisalhante, que é a última opção, tá? Então essas daqui não cortam o tubo, tá? Ela só veda o espaço anular, ela não corta o tubo de perfuração. E aqui nós temos a gaveta cisalhante, que é a última opção. É quando você não consegue parar esse fluxo de fluidos aqui, ele vai e corta tudo e fecha tudo, tá? Então é a última barreira de segurança. E é isso que ela faz com o tubo. Olha a espessura desse tubo de aço, ela corta. Então imagina a pressão disso, gente. Olha o tamanho dessa parede aqui, né? Então você vê que é uma pressão absurda, né? Que ela acaba exercendo. Isso daqui é o sistema de monitoramento. Então aqui é monitorado o peso sobre a broca. Então a broca ela tem um limite, né?
O que é hidráulico, Davi? O BOP? Ele pode ser hidráulico ou pneumático, essas gavetas. Isso, pode ser hidráulico ou pneumático. O sistema pneumático ele é mais rápido. Só que como ele é a gás, né? Então ele está mais sujeito a falhas. Normalmente são hidráulicas. Hidráulicas são mais confiáveis, tá? Embora elas demorem, o tempo de resposta de acionamento dela é menor, tá? Mas hidráulicas são mais confiáveis. Então, normalmente para esse sistema é um sistema de segurança. Então, a última coisa que você quer é que ele não funcione, né? Então, é melhor que ele seja hidráulico. Mas boa pergunta, porque pneumático é bom assim no contexto mais tranquilo. Então, gente, da mesma forma que a ponta de um lápis ela está sendo gravada assim, Vitória. Assim como a ponta de um lápis ela tem um limite de pressão que você pode exercer, não é? E a ponta do lápis ela sofre desgaste, a mesma coisa a broca. A broca, então, conforme ela vai perfurando, ela vai sofrendo desgaste. E ela tem um limite de pressão que ela suporta. Quem controla esse limite de pressão? É o sondador, né? O operador da sonda de perfuração. Não confunda o sondador com soldador. Soldador é aquele que faz solda. Sondador é o que opera a sonda de perfuração, que faz a sondagem, tá? Então ele vai controlando ali no guincho o peso sobre broca, rebobinando o cabo, freando, cabo que vai passar pelo bloco de coramento, que vai passar pela catarina, que vai estar puxando, segurando o Kelly e a broca e evitando um peso excessivo sobre a broca. E aonde que ele vê esse peso? Onde que ele vai monitorando? Então nós temos sensores por toda a coluna, principalmente hoje em dia, né? Antes, aí se for botar uns 30, 40 anos atrás, você tinha menos. As diferentes formas de monitoramento eram menores, né? Hoje em dia não, você tem todo um ferramental registrando tudo ali no momento, né? Então aqui, registrador de peso sobre broca. Então a broca tem um limite, gente. Da mesma forma que a ponta de um lápis tem um limite de pressão da qual ela quebra, a broca também tem, tá? Então aqui você tem um limite operacional e o cara vai controlando aqui, né? À toa que ele é enorme, né? Que ele tá ali, fica um relojão de limite de pressão sobre a broca. Variação do volume de lama, a gente vai ver o ciclo por minuto. Então, a rotação também a gente tem um limite. Se a gente exceder essa rotação, a gente vai acabar gerando problemas, tá? Mas daqui só para vocês verem. Tem alguns simuladores online, depois eu posso até ver como a gente pode... Você vira e fala, caramba, é tanta coisa para olhar, não é? Mas com o tempo se aprende, não é? O sondador, ele uma das funções mais bem remuneradas. Então, dependendo do mercado aí, esse cara aí vai ganhar 15, 20, 30 mil reais, né? Então, são salários, assim, absurdos. E é como eu falei para vocês, cada vez... O que está acontecendo com a indústria do petróleo? A demanda de petróleo ela continua crescendo, agora ela está crescendo num ritmo mais lento. A demanda do mundo por petróleo. Por quê? A transição energética, a gente já falou sobre isso, energias renováveis estão ganhando mais terreno e é natural que aconteça e tem que acontecer mesmo. Só que Só um minuto. Aí, parabéns. Então, pessoal, que minha esposa aqui ela conseguiu agendar a vacinação aqui em São Paulo. Tá toda feliz ali. É importante a vacinação. Como perguntou aí, qual a especialização do sondador? Especialização tipo a faculdade ou educação que ele tem, tá? Normalmente, quem perguntou foi o Miguel. Normalmente essa especialização, Miguel, é engenharia, tá? Então você tem engenheiro civil, engenheiro mecânico, engenheiro elétrico. Normalmente são esses caras, tá? Então aí depois que ele faz isso, aí ele entra numa empresa e dentro da empresa ele tem essa formação específica. Então é difícil ele virar sondador logo de cara, né? Ali primeiro ele vai subindo, existem várias funções, plataformista, auxiliar, na verdade primeiro auxiliar de plataforma, depois plataformista, torrista, assistente de sondador, sondador. Leva alguns anos até você chegar nessa função. Mas é mais ou menos por aí. Normalmente são esses tipos de engenharia. Já foi época que o cara precisava só ser técnico, tá? Aí vai depender da onde você vai estar.
né? Se for falar a nível de Brasil, essas oportunidades de emprego estão mais no Nordeste. Lá no Nordeste só está aumentando a quantidade de postos terrestres. Fora do Brasil, aqui perto, nós temos muita coisa no campo de Vaca Muerta, na Patagônia, no sul da Argentina. Tem excelentes oportunidades lá de trabalho, tem alguns conhecidos que foram trabalhar lá, na Repsol, acho que é a principal operadora na Argentina, e é logo ali, né, gente? Nós temos a Venezuela, a Colômbia, embora todos os problemas lá, a indústria do petróleo ainda tem algumas oportunidades, é, e a tendência é aumentar aqui na América Latina. Empregabilidade para técnicos de petróleo ainda hoje tem, tá? São poucas as oportunidades, principalmente no Sudeste, Miguel. As oportunidades maiores, quem quer exercer normalmente acaba indo para o Nordeste, né? Então ali você tem mais oportunidades lá, tá? Então petróleo é muito isso. A pessoa tem que estar muito disponível para onde o mercado está acontecendo. Então não é o tipo de coisa que o mercado vai até você, né? Você tem que ir até o mercado, né? Então aqui no Brasil a tendência é que a região norte e a região nordeste em terra, né, onshore dê mais oportunidades. No offshore, o pré-sal, a bacia de Santos continua sendo as principais oportunidades. Mas o que está acontecendo é cada vez menos você tem uma quantidade menor de pessoas interessadas, só que a necessidade do petróleo ainda continua. Então, os salários estão voltando a crescer, é isso que está acontecendo. Então, seguindo aqui, nós temos alguns tubos de perfuração. Então, para exercer esse peso sobre coluna, se a gente for usar tubos comuns, que são os drill pipes, né, tubos de perfuração, pipe tubo, drill, perfuração, que são esses daqui mais magrinhos, né, vamos botar assim. Repara que estão conectados. Daqui são as tool joints, são as conexões entre os tubos. Então, aqui está mostrando isso, os drill pipes. Só que o que acontece? Se você colocar só drill pipe, vai chegar no momento que nem todo o peso exercido sobre a broca, se você soltar todo o peso, lá o sondador soltar todo o peso através do guincho, ele mesmo assim ele não consegue progredir na perfuração, está faltando peso, tá? Então, como forma de contornar isso, tem como a gente colocar um tubo pesado. Tá vendo esse tubo aqui, que ele tem um diâmetro maior? Ele exerce um peso maior sobre a broca, tá? Que são os tubos pesados ou heavyweight drill pipe, tá? Tubo de perfuração pesados, né? Heavyweight, que é o peso maior, né? Então, essa é a sigla em inglês. É muito comum você ver o HWDP, eles são muito utilizados. Aqui nós temos também os drill collars. Os drill collars vai depender, normalmente está associado com alguma necessidade de fluidez melhor do fluido de perfuração. A gente vai ver isso. O que são os comandos, normalmente eles são lisos. Estabilizadores e subs, a gente vai ver aqui. Então, qual a importância dessa ilustração? Então, aqui ela mostra que o peso adequado, né, do drill collar, que é esse comando aqui, ele mantém a coluna perfeitamente reta, tá? Então, isso quando nós temos um peso adequado sobre a broca. E a gente não precisa compensar com rotação. Então, vamos lá. Quais são as formas da gente conseguir perfurar? Peso sobre broca e aumento de rotação. Imagine a broca que a gente quer perfurar um parafuso para botar um quadro na parede. Então, eu não posso aumentar a velocidade da broca e colocar o peso do meu corpo sobre a broca para conseguir fazer o buraco na parede. A mesma coisa aqui, tá? Então, como que eu consigo colocar peso sobre broca? Eu posso gerenciar lá no guincho, não é? Ou E/ou, né? Coloca aí. Colocar tubos mais pesados. Normalmente você bota um tubo pesado logo acima da broca e vai gerenciando depois lá no guincho, tá? Só que o que acontece? Quando não tem peso suficiente sobre a broca e você tenta compensar essa falta de peso com aumento na rotação, com aumento na velocidade, gente, o tubo é de aço, mas mesmo assim ele vira um espaguete. Ele vira isso daqui, ó. Então, é o efeito buckling, não é? Então, quando gera um buckling no tubo de perfuração,
é isso daqui que acontece, tá? No Brasil é conhecido como flambagem do tubo, ele flambou, tá? Então ele flambar é isso, ele vira um macarrão ali dentro por conta da falta de peso e o excesso de rotação, tá? Então aqui na verdade você não tem que aumentar a rotação da mesa rotativa ou do top drive, né? Você tem que aumentar o peso sobre broca. Então é isso que está sendo mostrado nessa ilustração aqui, tá? Então aqui estou mostrando os diferentes tipos de tubo que a gente pode ter. Então o tubo de perfuração, que é o mais utilizado, tá? Então que essa daqui são as tool joints, né? Que são as conexões entre tubos, onde você vai rosquear um tubo no outro, tá? Então aqui tem o rosqueamento macho e o rosqueamento fêmea, tá? Aqui nós temos os tubos pesados, eles são caracterizados por maior espessura, bom? E os comandos, como vocês podem ver, a principal diferença dos comandos para o heavyweight drill pipe e para o tubo de perfuração, para o drill pipe, é que eles não têm esses degraus aqui, estão vendo? Eles não têm uma diferença, eles são retos ou espiralados. Isso facilita a fluidez do fluido de perfuração, tá? Então isso você gera você gera menos barreira para o fluido de perfuração que a gente vai ver um pouco mais à frente, tá? Então essas são as principais possibilidades de tubo. Tubo comum, que é a maior parte deles, esses pesados e os comandos que podem vir logo acima da broca. Então normalmente eles são os primeiros a serem colocados, tá? Depois você complementa com um tubo de perfuração, tá? Lembrando que dependendo da profundidade do poço, a gente vai ter dezenas ou centenas. Lembrando que cada tubo desses é o equivalente aí a mais ou menos um prédio de 3 andares, cada tubo, tá? Então ele é bem alto, tá? Então aqui alguns acessórios também utilizados na perfuração. Então nós temos alargadores, por exemplo, que imagina, a gente vai usar várias brocas no decorrer da perfuração, então ela vai reduzindo o diâmetro. Normalmente no mínimo de 3 a 4 brocas, né, que são utilizadas, isso se nenhuma delas desgastar, né, porque tem isso também, a broca ela pode perder a capacidade, né, de perfuração dela, você tem que trocar, mas o que você espera é só trocar a broca por conta da redução de diâmetro. Então você começa com uma de 32 polegadas e vai reduzindo para 22 polegadas, 13 e 9 polegadas, né? Normalmente essas são as reduções mais comuns. Mas às vezes você está perfurando e você não quer colocar uma broca maior, você usa um alargador, pode ser um dos motivos. Os substitutos de elevação, né, por exemplo, eu tenho um tubo A e um tubo B e eles não conseguem se casar, eles não conseguem enroscar um no outro. Você precisa de um adaptador, tá? Então esses subs é que nem quando eu tenho, sei lá, uma tomada de 3 pinos, né, do notebook e na parede é uma tomada de 2 pinos. Não é? Então eu preciso de um adaptador de tomada, não é? É a mesma coisa aqui. Quando eu tenho um tubo que não consegue rosquear com outro, eu preciso desses subs, não é? E aqui também desses substitutos, né? E aqui também pode ser sub de elevação. É quando eu estou fazendo manobra, estacionar o meu tubo no estaleiro, tirar ele do poço, tá? Proteger a rosca também é importante, porque se a rosca ali tiver algum dano na rosca, depois ali pode ser um local onde ela pode estourar. Você pode ter um kick, um blowout, dependendo das circunstâncias, embora pouco provável, ou você pode simplesmente partir, tá? Então, proteger o rosqueamento dos tubos é muito importante, evitar areia, coisas do tipo. Então, isso daqui protege. É uma série é como se fosse uma capa das roscas. Isso, uma bucha de redução. Perfeito, Davi. Também, aqui subs é que são vários equipamentos, são várias coisas que podem ser subs, tá? Uma delas é uma bucha de redução, exatamente. Você tem essa redução aí de um diâmetro mudando para outro. E como os tubos, no caso, você precisa de um adaptador, tá? Estabilizadores é para manter a coluna de perfuração centralizada, tá bom? Então isso daí também é importante. Escariadores é para você deixar homogênea a parede do poço, para que a parede do poço não fique com diferentes níveis, você deixar ela lisinha, ela reta. Então você usa aqui um escariador, tá?
Então, esses aqui são alguns acessórios utilizados. Dependendo da necessidade, você pode ter outros, tá? Aqui, vamos falar aqui agora. É que eu fico sempre pensando, né, aqui, o que eu poderia mudar de ordem, mas vamos lá. A cunha de revestimento, quando eu estou descendo o revestimento no poço, ele precisa ser, para evitar que ele caia e eu consiga manobrar, eu preciso dessa cunha. Então, o que é uma cunha? Uma cunha ela vai abraçar o tubo, tá? E vai deixar ele numa condição de trabalho, tá? Para que ele não escorregue e caia no poço, tá? É uma forma de eu controlar, tá? Imagina, como é que eu vou controlar um tubo de revestimento? É através da cunha. Então, você vai abraçar esse revestimento com a cunha e você vai conseguir manobrar ela, tá? Tem um colar de segurança também quando você coloca ali normalmente na coluna de perfuração, se ela escorregar ou desconectar, essas abas aqui, tá vendo? Ela evita que ela caia no poço, tá? É comum as coisas caírem no poço e depois você tem que fazer uma pescaria, você tem que recuperar. Isso é péssimo, gente, porque a sonda, normalmente você está pagando o aluguel, você está pagando a diária da sonda, né? Então, tem sonda de perfuração que é 1 milhão a diária, né? Então, aí você pega e divide aí, você está pagando imagina, então você está pagando aí, sei lá, 50, depende da sonda, né? Mas por hora, às vezes você está pagando 100 mil a hora, 50 mil dólares a hora. E você está pagando uma sonda de perfuração para perfurar. E se cai um tubo nela e você não está perfurando, pô, você está pagando tempo de sonda, né, e não está perfurando. Então, para evitar esse tipo de problema, para evitar esse tipo de pescaria, né, que é quando você quer recuperar uma coluna, uma broca, o equipamento que caiu no poço, você bota o colar de segurança. Tá? A chave flutuante é uma forma da gente quebrar o torque e dar o torque. Tá? Então, eu vou usar um exemplo aqui, na aula do YouTube vai dar para ver, aqui na aula do Google Meet não. Então, por exemplo, quando eu tenho uma garrafa e assim que vocês compram uma garrafa d'água, por exemplo, ela está com lacre, tá? Então, para você quebrar aquele lacre, você tem que botar uma força um pouco maior, tá? Então, vocês vão quebrar o torque, né? Então, torquear é justamente tracionar. Então, você faz esse movimento, é isso que a chave flutuante faz. Então, imagina, você tem um equipamento para você, aquele momento quando você compra uma garrafa de água, tá? E você tem que botar um pouco mais de força, a chave flutuante faz essa função, tá? Então ela quebra para desconectar. E para conectar a mesma coisa, você vai rodando a tampa de uma garrafa e tem aquele último aperto, que é o aperto que você tem que dar com um pouco mais de força. Quem dá também é a chave flutuante, tá? Então o aperto final e a quebra de torque inicial é feita pela chave flutuante. A gente vai ver uns vídeos assim que vou deixar isso mais claro, mas primeiro eu estou apresentando para vocês os equipamentos. Por último, eu tenho a cunha do drill pipe. Então, uma coisa é a cunha do revestimento. Revestimento é aquele que vai proteger o poço, tá? O drill pipe é a coluna de perfuração, que é aquela que vai estar lá conectado com a mesa rotativa e com a broca, tá? São coisas diferentes. Então, repare que o diâmetro é menor, tá? E é a mesma função, é para permitir o manuseio. Agora falando das brocas, né? Acho que o vídeo depois está logo aqui na frente. É importante mostrar ali, tá? Só para ver onde que está mais ou menos. Então voltando aqui, diferentes tipos de brocas. Então eu tenho duas principais classes de brocas, né? As sem partes móveis e com partes móveis, tá? Então primeiro vamos ver as sem partes móveis aqui. Normalmente essas brocas sem partes móveis, elas ficam lá para o trecho final do poço, tá? Então é quando você já está chegando naquelas camadas mais profundas da rocha e elas são mais dúcteis, né? Elas são mais rígidas, as rochas são mais duras, são mais difíceis de quebrar, são mais difíceis de fragmentar. E normalmente essas rochas elas precisam de brocas com uma performance melhor, tá? E normalmente essas brocas sem partes móveis elas oferecem isso, não é à toa que o diâmetro delas é menor. Então nós temos as dragas, diamantes naturais, diamantes sintéticos e insertos, tá? Então quando falo diamante sintético, não é no aspecto de
mineral, tá? É no aspecto de ductilidade. Então, o diamante natural, aquele mesmo que é utilizado aí pela indústria estética, por exemplo, ele é a substância na Terra que quebra todas as outras. Então, o diamante ele tem um viés industrial, né? Não somente aquele viés estético. Então ele consegue quebrar as coisas com muita facilidade, tá? Então na perfuração ele é utilizado uma broca diamantada com diamantes naturais, tá? Só que ela é cara, não é? E com isso você consegue fazer diamantes sintéticos. Então o que são diamantes sintéticos? Na verdade não tem nada a ver com diamante, gente. É um composto que normalmente é o nitreto cúbico de boro, que ele tem uma ductilidade semelhante ao de diamante. Então, por conta da ductilidade, ou seja, da capacidade dele de cortar, de quebrar outras rochas, por isso que ele é chamado de diamante sintético, devido à característica de ductilidade. Isso tem que ficar claro, tá? E nós temos os insertos. Insertos é quando você bota algum outro tipo de mineral, normalmente é o tungstênio, que ele consegue quebrar, né? Aqui, por exemplo. Então, essas são as brocas sem partes móveis. E a broca com parte móvel? A broca com parte móvel, a vantagem dela é que ela consegue avançar com mais rapidez. Então, ela é mais utilizada nas primeiras camadas da perfuração, onde você precisa ali retirar uma maior quantidade de rocha, e a rocha é mais maleável, até o início, até mesmo arenoso, né? Então o chão é mais mole, vou botar entre aspas aí, não é? Só para vocês entenderem. Mas essas brocas são maiores e como vocês veem, ela é tricônica porque elas têm 3 cones, né? Monocônica, ela só tem um cone, tá? Então as brocas tricônicas são muito utilizadas e elas são jateadas aqui, ó, tá vendo? Esse fluido vai saindo aqui. Então esse fluido que sai aqui, conforme essa animação está mostrando, deixa eu voltar aqui. Ela não... Deixa eu ver se eu consigo. Então ela vai jateando, né, por vários motivos. Então primeiro eu tenho que limpar e resfriar, né? Deixa eu correr aqui, isso. Então, aqui, tá vendo? Esse jato que vai saindo aqui, os cones estão triturando a rocha e essa rocha triturada, através do jato, ela vai lá para a superfície, tá? Outra, ela está resfriando ali também por conta do atrito, vai gerando muito calor. Então, a gente vai ver mais à frente, tá? As funções do fluido, mas só para vocês entenderem no contexto como que funciona, tá? Então aqui, ó, a tricônica normalmente é dente de aço ou inserto de tungstênio, tá? E tungstênio você bota ali, é um tipo de mineral que você coloca que ele tem uma capacidade melhor do que a de dente de aço, ele consegue quebrar rochas um pouco mais rígidas, tá? Então essas são as duas classes de brocas, com partes móveis e sem partes móveis. Como eu falei para vocês, então, conforme a gente vai perfurando, a gente vai gerando diferentes tipos de rocha. Então, imagina aqui foram... Esse daqui é um desenho típico que o geólogo vai fazendo, conforme as rochas vão chegando lá em cima, ele fala, ó, depois ele bota um desenho e fala, aqui eu tenho essa rocha verde, que ela aparece aqui de novo e aparece aqui de novo. Tem uma rocha azul e uma rocha amarela, calcário, folhelho, arenito, enfim. Depois a gente pode ver os nomes na perspectiva geológica. Mas ali ele simbolizou, deixou muito claro, né? Que eu tenho uma rocha que ele botou como linhas verdes, umas linhas horizontais e da cor verde. Você vê que ela aparece em diferentes profundidades, tá? Então, com certeza, eu vou ter uma broca mais adequada para perfurar esse tipo de rocha, que é diferente de uma rocha ali que foi simbolizada pela cor amarela e outra pela cor azul, tá? Então, isso daí são formas de representação da geologia de subsuperfície, para eu entender o que está lá embaixo e saber qual tipo de fluido, qual tipo de rocha é o mais adequado, o tipo de broca, né, que é o mais adequado para se utilizar. Então, como que eu faço isso? São as amostras, né? Então, conforme a broca vai perfurando, ela vai gerando cascalhos que vão indo lá para a superfície. O geólogo vai recolhendo e vai fazendo essa coleta da caracterização da amostra de poço,
tá? Ele é muito importante porque assim eu consigo entender qual tipo de rocha eu tenho a cada profundidade. Então, por exemplo, quem pensa em fazer geologia vai ver justamente isso daí, né? O geólogo, o geofísico é quase que o médico da engenharia de petróleo, né? Porque eles vão diagnosticando o que está acontecendo ali embaixo, né? São muito bem remunerados também, é uma outra graduação interessante de se fazer, tá? E você pode atuar não só na indústria do petróleo, mas a indústria de mineração, né? Então, emprego é o que não vai faltar. Então, principais tipos de amostra de rocha está mostrando aqui que é a amostra de calha, né? Então, são fragmentos de rocha cortados pela broca e trazidos à superfície pelo fluido de perfuração, como eu já falei para vocês. As amostras de calha são coletadas a partir de fragmentos acumulados na extremidade das peneiras de lama, que a gente vai ver um pouco mais ali da frente, tá? Mas aqui é mais para vocês estudarem depois, a gente vai ver ali as peneiras de lama mais à frente, para vocês entenderem que é no sistema de circulação, tá? Então tá, beleza, como fica no final? Então essas amostras, elas têm que ser embaladas, identificadas, a profundidade que ela tá, o nome da rocha que está ali, e depois ela é armazenada em sacos, tá? E isso forma como se fosse a identidade do meu poço, tá? Então o poço A, o poço B, o poço C, cada poço vai ter uma identidade diferente, tá? As rochas podem até serem as mesmas, mas elas provavelmente vão aparecer em profundidades diferentes, tá? Então isso é muito importante, essa coleta, essa colhetagem, né? Essa amostragem feita e corretamente armazenada, porque esse poço hoje é de uma empresa, amanhã pode ser de outra, tá? Então é importante essa identificação e esse armazenamento dos diferentes tipos de rocha que são. Ah, professor, mas eu vou guardar toda a rocha que está vindo do poço? Não. Então você está perfurando de 0 a 50 metros, está vindo só um tipo de rocha, você guarda uma pequena amostra e bota de 0 a 50 metros folhelho. Aí depois de 50 a 200 metros, calcário. Você guarda um pouquinho de calcário. Entendeu? Então é por aí. Então, aqui as principais características da amostra de calha, né, é justamente isso. O baixo custo, fácil aquisição, mas ela acaba tendo uma qualidade pobre por conta da mistura do fluido, acaba mudando um pouco, acaba sendo contaminada. Mas é uma forma da gente garantir o conhecimento do que está sendo feito. A melhor que tem, né, é a testemunhagem. Você pega um testemunho do poço. Né? Então, o que é esse testemunho? Você desce uma máquina, tá? E ela vai coletar de forma cilíndrica. Né? Ela desce na vertical e ela coleta na horizontal um cilindro, né? Aí uma coisa aí um pouco menor, talvez, que uma garrafa PET aí. Talvez alguma coisa em torno ali, aí está mostrando de 1 metro, né? Mas não chega tanto. Uma garrafa PET de 1,5 litro, mais ou menos, só para vocês terem noção. Ela vai fazer esse tipo de coletagem, só que ela normalmente mantém a pressão e a temperatura do ambiente da qual ela foi colhida, né? Foi recolhida, melhor. Então, isso é o ideal, que ela não vem contaminada. Mas é muito mais caro, tecnicamente é mais difícil conseguir, mas você consegue. Então, o ideal é você ter um testemunho da rocha e você também tem a amostra de calha. A amostra de calha é mais fácil, só que ela vem toda contaminada, tá? O testemunho ele é mais original, ele te dá umas informações mais próximas da realidade do reservatório. São mais confiáveis, mas é mais trabalhoso e mais caro. Tá? Então vamos entender agora, vamos ilustrar isso tudo que a gente falou. Tá? Eu falei isso tudo aí, tá? Agora a gente vai rever isso na forma de vídeo. Então, primeiro, aqui chegando numa locação. Então, foi identificado através da sísmica, gravimetria, magnetometria, que conseguiu identificar o subsolo. Não é? Então, ele já começa a mostrar ali um pouco do que está sendo visto pela gravimetria, magnetometria e sísmica. Então vai avançando ali. Então você vai ver, aí é uma broca tricônica, né, com dentes de metal. Ali, estou mostrando ali a broca já em movimentação.
Então repare que os cones, eles têm um movimento do cone, né, dos 3 cones, e você tem o movimento da broca, né? Então são 2 movimentos. Aí está mostrando um tipo de intervenção muito comum em terra. Aqui no Brasil eu nunca vi uma foto real, é mais comum você ver na Rússia, no Canadá, nos Estados Unidos, no Oriente Médio, que são esses caminhões sonda, né? É mais comum você ver lá, porque lá existe a iniciativa privada está mais presente na perfuração, né? Aqui no Brasil está começando a abrir o mercado, né? Então, como você teve aí a Petrobras exercendo monopólio durante muito tempo, né, sobre as atividades, você tem uma cultura de perfuração diferente. E outra, os grandes campos estão no mar, né? Então não é muito comum você ver uma perfuração usando caminhão aqui, mas tem também, tá? Então aqui está mostrando uma perfuração acontecendo assim. Então olha lá, ó, a broca aqui sendo utilizada. Olha lá, então mostrando como que ela ataca a rocha, tá? Então são vários ataques, ela vai fragmentando e gerando essa amostra de calha, né, que vai lá para cima, esses cascalhos, né? Esses cascalhos, eles são gerados e quando ele chega lá na superfície, a gente muda o nome dele, chama de amostra de calha. Então a amostra de calha nada mais é do que a rocha triturada, tá? Para simplificar aí o entendimento de vocês. A amostra de calha é a rocha triturada pela broca que chega lá na superfície. Aí está mostrando ali como é feito o fluido e tal. Então, olha lá, a gente vai ver isso daí com mais calma, mas o que está acontecendo aqui? O fluido ele é injetado pela coluna de perfuração, a coluna que pode ser o drill pipe, o heavyweight drill pipe, os comandos, sai pela extremidade da broca, o fluido, e ele volta pelo espaço anular. O que é o espaço anular? É esse espaço aqui entre a rocha e a coluna, tá? Então, o fluido ele volta aqui por cima, levando o quê? Levando cascalho, levando rocha triturada. Quando ele chega lá em cima, a gente dá outro nome, amostra de calha, tá? A Alice quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Acho que levantou a mão aí. Se quiser, pode falar, gente. Pode ficar à vontade para perguntar. Então, ali a gente vai ver um pouquinho mais com calma, né, a parte do sistema de circulação, mas aqui ele está mostrando como que acontece um poço aí direcional, né? A gente vai ver que o poço ele não necessariamente é só vertical, ele pode ter curvas, né, lá embaixo. Aqui, tá vendo que é o fluido de perfuração com os cascalhos, ele chega aqui em cima com esse aspecto de lama, não é à toa que ele é muito comum, o pessoal chamar ele de lama de perfuração, tá? Então, visualizaram ali, né? Agora a gente vai começar a entender um pouco melhor, através de vídeos e imagens, tudo aquilo que a gente já viu. Então, as fases de perfuração é sempre isso: perfurar, revestir e cimentar. Então, perfurou o trecho de maior diâmetro, perfurou, revestiu, cimentou. Depois, reduz a broca, bota um diâmetro menor, perfurar, revestir e cimentar. Depois, reduz novamente, perfurar, revestir e cimentar, tá? Tranquilo ali, isso acontece. Então, um poço ele sempre vai ter esse aspecto, né, de redução de diâmetro, e a gente sempre vai seguir dessa forma: perfurou, revestiu, cimentou, reduz o diâmetro, perfura, reveste e cimenta novamente, tá? Então, o objetivo primordial da perfuração é perfurar um poço com segurança, tá? Segundo, sem causar instabilidades nas rochas cortadas, né, o colapso, o fraturamento. A gente pode ter o desmoronamento do poço. Então, sem permitir o influxo de fluidos da formação, ou seja, o poço ser invadido pela água, pelo óleo e pelo gás. Gente, na fase de perfuração, a última coisa que eu quero é produzir óleo. Eu não quero produzir nada agora. Isso daí é lá na frente, tá? Eu quero perfurar. Então, perfurar, grosso modo, é conectar a superfície com o reservatório. Ponto. Eu não quero produzir, tá? Então, produção, no momento da perfuração, é indesejado. Eu não quero nada. Eu não quero água vindo de aquíferos, eu não quero gás, eu não quero óleo, tá? Então, ali, o que eu utilizo, né? Então, são redes, estações gráficas, bancos de dados. Então, essas informações que vão sendo colhidas, elas são armazenadas e processadas, tá? Então, os dados geológicos, os dados de correlação de poço, né? Ou seja, a amostra que está sendo colhida
e o sinal que a coluna de perfuração está mandando, não é? Estudo da área também é importante. Então, mas antes de perfurar, eu tive um projeto preliminar, são feitas simulações, análise, discussões e um projeto final, né? O meu doutorado, ele atua muito nessa parte aqui, que é o projeto preliminar, análise, discussões e projeto final. Então, você fazer toda essa discussão antes de executar a perfuração é muito importante para você fazer de forma mais assertiva, né? Evitar erros. Então, o procedimento de perfuração, um poço típico em terra, nós temos ali o revestimento condutor, que a gente crava, perfura. Então, perfurou, revestiu, cimentou. Então, repararam? Perfurar, revestir, cimentar. Tá? Então, repare que o cimento foi para o espaço anular. Lembrando, o que é espaço anular? Espaço vazio entre qualquer coisa. Aqui, no caso, é entre o poço perfurado e o revestimento. Tá? Então, de novo, reduzi o diâmetro, agora, da broca e do revestimento. Perfurei, revesti e cimentei. Tá bom? No mar, tá? Então, aqui eu vou descer uma base guia temporária, que é um alvo aqui, né? Fiz a perfuração, perfurei, revesti e cimentei. Foi feita. Aqui também. Mesma coisa, tá? Um procedimento parecido. Aqui a diferença é que os aspectos de segurança, né, são mais levados em consideração e eu preciso de um riser, né? O que é um riser? Esse camarada aqui, é que aqui está mal representado, né? Mas o que está aparecendo para vocês de laranja é o que seria o fundo do mar, tá? Então, quando eu já vou perfurar, esses primeiros revestimentos, eles não têm contato com a rocha onde tem óleo e gás, né? Então, quando eu perfuro, né, esses primeiros trechos, beleza, executei. Quando eu vou chegar para o próximo já da minha zona de interesse do reservatório, eu desço o riser, que é justamente para não ter contato, a perfuração não ter contato com a água do mar, tá? Então, para isso, eu desço o riser. É justamente assim, Miguel. A gente desce o riser para isolar, tá? Então, eu desço o riser, eu deixo de ter contato com a água do mar. Esse riser vai do fundo do mar até a plataforma. E aí eu trabalho só por dentro dele, tá? Então, o riser é um tubo que do lado externo ele tem alguns cimentos ali para evitar o colapso do tubo. Mas é isso, o riser é uma conexão que eu faço da cabeça do poço com a plataforma e depois eu só trabalho por dentro dele, tá? É justamente para evitar esse contato. Então, aqui, deixa eu ver. Tá, 5 minutos. Deixa eu ver. Tá, vou mostrar aqui essa conexão. Tá, da operação. Depois eu falo. Tá. Então, deixa eu mostrar esse vídeo só para a gente ilustrar melhor a aula de hoje. Então, vamos zerar aqui o áudio. Então, o que está acontecendo? Olha, daqui é a bucha do Kelly, tá? Então, esse daqui são os plataformistas. A mesa rotativa está aqui no pé deles, né? Está logo abaixo da bucha do Kelly. E eles estão, ó, o sondador, né? Ele está rebobinando aqui, né? Ele está rebobinando o cabo. Repare que a coluna está subindo. Então, o que aconteceu? Eles perfuraram, chegaram numa profundidade e eles precisam colocar mais tubo, tá? Para poder perfurar mais. Então, imagina, você só tem um tubo, perfurou 9 metros, né? Você tem que subir essa tubulação, conectar mais 9 metros, perfurar. Perfurou 18 metros, sobe de novo, conecta o outro, perfurou 27 metros e assim vai. A cada 9 metros, você tem que incluir um novo tubo, tá? Então, olha lá, a mesa rotativa aqui, olha aqui o sondador. O sondador está operando aqui, tá? Então, a bucha do Kelly subiu, olha lá. Então, o que ele vai jogar aqui? Jogou a cunha de drill pipe, né? Então, ele cunhou. Cunhou, olha lá, travou. Então, opa, deixa eu voltar aqui. Deixa eu correr. Então, ao cunhar ali a coluna, o que ele fez? Ele deixou,
Ó, repare que aqui eu tenho a conexão está aqui. Então eu quero que essa conexão fique nessa altura de trabalho. Então a cunha ela trava justamente o, a coluna de perfuração na altura propícia para o trabalho. Então imagina, cada pessoa tem uma altura, tá? Então você vai ter que cunhar, né, para deixar essa conexão aqui na altura que fique confortável para você. Então quanto tempo demora para ser finalizada a perfuração de um poço? Demora cerca de 30 a 45 dias, ininterruptos, Miguel. Não para. As equipes são duas equipes, são dois times que elas vão se revezando. Perfura de madrugada, o dia todo. De 30 a 45 dias para você fazer um poço aí, normalmente. Daqui que é a chave flutuante, gente. Então o que o cara fez? Cunhou aqui na mesa rotativa o tubo de perfuração. Então, imagina, esses tubos eles foram rosqueados com muita força. Então, sabe aquele primeiro desaperto, aquela garrafa PET que a gente compra, a gente quer quebrar o lacre, quer quebrar o torque. O que a gente usa? Chave flutuante. Tá? Então, a chave flutuante vai quebrar o torque da tubulação de cima e da tubulação de baixo. Tá? Então, ó, fiz aquele desaperto mais difícil. Olha o que o sondador está fazendo. Está girando a mesa rotativa para terminar de desenroscar. Tá? Então, terminou de desenroscar. Esse bracelete aqui que é utilizado, o que acontece? Tem fluido de perfuração ali dentro. E esse fluido está quente. Tá? Então, por questões de segurança e para não sujar todos os arredores, eles botam essa braçadeira para não espirrar fluido de perfuração. Tá? Então, repara aqui, entornou um pouco de fluido. Um pouco não, bastante, né? Então, principalmente está vindo de cima. Então, esse gabarito aqui, ele evita ali... Tá vendo esse gabarito que ele colocou aqui? Deixa eu dar uma pausa. Ele evita entupimento, tá? Então, é uma forma de você garantir que detritos, pequenos grãos de areia ou qualquer coisa do gênero acabe obstruindo a sua coluna e entupindo ela. Então, o que foi feito aqui, ó? Peguei... Aqui, provavelmente ele está com o top drive lá em cima, né? Então ele vai conectar, ó, para ganhar o que? Mais 9 metros, tá? Então esse tubo que está aqui é o próximo tubo que vai ser colocado no poço. O poço está aqui, e daqui aqui no Brasil é chamado garagem do tubo, lá fora eles chamam de hat hole, buraco do rato, tá? Então depende. Então aqui é onde o próximo tubo que vai ser inserido no poço. O poço está aqui, próximo tubo está aqui. Então, olha lá, eles vão e conectam, direcionam, tá? Agora eles botam a chave flutuante aqui, uma chave flutuante sempre no tubo de baixo e uma outra chave flutuante no tubo de cima. Aqui está mostrando o sondador manobrando, tá? Então aqui, eles fazem uso dessa corrente aqui, ele está usando essa corrente aqui porque ele não tem a mesa rotativa. Então aqui é para enroscar, para ele não ter que enroscar na mão, ficar girando. Ele enrosca na corrente, tá? Ele enrola a corrente aqui, depois ele vem puxando a corrente e ela faz essa manobra, tá? De enroscar ali o tubo, esse próximo tubo que vai ser inserido. Então aqui, a mesma coisa aqui, ele vai botando essa corrente justamente para isso. Então imagina, ao invés de você ficar rodando, né, alguma coisa para você poder enroscar ou desenroscar, você enrola a corrente e depois puxa a corrente. E a corrente que vai enroscar, que vai girar, entendeu? Sim, exatamente, boa pergunta. Aqui não tem o Kelly, tem a mesa rotativa. Tá? Se eu falei Kelly, eu falei equivocado. Mas a mesa rotativa está aqui. Tá? Mas deixa eu confirmar se vai ter o top drive aqui nesse vídeo. Se o tubo de cima girar sozinho, é porque tem top drive. Tá? Não girou sozinho, girou com a corrente. Então não tem top drive aqui, tá? Então como eu posso, por conta disso? Se eu tivesse top drive, eu não ia precisar dessa corrente, entendeu? De novo, o que a corrente faz? A corrente faz aquele movimento de enroscar, sabe o que a gente faz com a mão? Tá? Imagina, velho, eu não quero enroscar uma garrafa com a mão, a tampa de uma garrafa com a mão. O que você faz? Enrola aquilo dali com barbante, dá várias voltas e depois puxa o barbante. O barbante vai enroscar para você. É o que a corrente está fazendo aqui. Então, não tem top drive. Falei que tinha, mas não tem. Tá? É que são vários vídeos que eu vou colocando e acabo esquecendo. Colocou ali, tal. Tirei a cunha. Então, se eu tirei a cunha, agora o cara aqui do guincho, tá vendo a cunha aqui? Ele já pode descer lá, ó, a corrente, né?
passando pelo bloco de coramento, Catarina. E vai limpando tudo ali, a chave flutuante. Aqui está mostrando a pressão, né? Quantas libras de pressão. E tá. Aqui, daqui é a bucha do Kelly e o Kelly. Aqui esse Kelly está parecendo ser sextavado, né? Com 6 lados. Então encaixa aqui. Olha lá, tá dando direção. Ah, encaixou. Só para eles poderem puxar. Olha lá, aqui o guincho, tá vendo? Olha lá, puxando. Pronto. Agora a perfuração. Vocês veem então que leva aí, para fazer uma conexão, leva 3, 4 minutos. Aí vai perfurando, tá? Então, umas conexões para uma equipe treinada leva aí menos de 5 minutos para ser feita. Aqui o Kelly, aqui você vê que esse Kelly tem bastante parede, né? Ele deve ser sextavado. Eu nunca vi mais do que 6 lados, mas pode quadrado sextavado. Daí a torre, tá? Daí provavelmente deve ser na região do Texas, né? Então é muito comum. Coisa redonda, não é bucha do Kelly. A mesa rotativa ela é no chão, né? Ela fica aqui no chão. O motor é uma parte quadrada do chão que vai girar, tem um motor, tá? Ela é dividida. Então repare aqui, ó, que ele está passando uma graxa na rosca, justamente porque tem que ter cuidado ali, tem que ser bem limpo. E aqui ele já está botando, ó, o próximo tubo que vai entrar, né? Então ele já está botando aqui o próximo, já está preparando. Olha lá, aqueles subs de conexão, tá vendo? Olha lá, de proteção da rosca. Daqui é para elevação, né? Então não sei se ficou claro, mas esse é o procedimento de conexão, o procedimento de manobra, tá bom? De um poço, quando você conecta um tubo no outro. Então aqui, então só para finalizar a aula de hoje, são essas operações, né, rotineiras de perfuração. Aqui tá tudo listado, tudo que a gente viu, tá? Aquela parte da circulação, aqui a conexão, tá? Então como é feito aqui, ó. Então o que aquele cara estava fazendo no final aqui? Ele estava pegando um tubo de estaleiro que estava deitado, ele botou na horizontal e botou aqui, ó, nessa garagem, no hatch hole. Aqui é o poço. Então aqui fica o próximo tubo a ser inserido e aqui é a perfuração, tá? O guincho, depois aquela conexão que eu mostrei no vídeo para vocês, está sendo ilustrada aqui, tá bom? Então esse é o processo de conexão de um poço, tá? Na próxima aula a gente vai ver a hidráulica de perfuração. Ficou claro aí para vocês, gente? Pode perguntar aí. Falei rápido.